É um grande prazer ter todos vocês aqui com a gente. Nós vamos hoje falar sobre um assunto muito interessante, algo que todos nós esotéricos, nós vemos acompanhando já há muito tempo, São as promessas de grandes mestres, de grandes profetas do passado, Dentro de todas as religiões demarcam um momento específico da humanidade, onde ocorreria uma transição entre um estado de trevas e um estado da luz. Se nós pegarmos todos os textos proféticos de vários povos, de várias culturas, você vai ver, se nós pegarmos o Apocalipse de João, Apocalipse da Bíblia, o livro das revelações, ele sempre vai dizer o seguinte: haverá um período de profundas transformações, de grandes catástrofes, guerras e tudo mais, e após esse período haverá o julgamento das almas, o chamado juízo final, ok? E após esse período a chegada da era da luz, de uma nova era, da era de uma nova consciência. Se você interpretar o Apocalipse, você vai ver que ele fala isso. E virá um novo céu e uma nova terra, aquela coisa toda. Se nós analisarmos as profecias de Nostradamus, ela é idêntica. Ela mostra um período de grandes transformações, planetárias, geológicas, físicas, guerras e tudo mais. E após esse período de guerras e tribulações, aconteceria um novo tempo, 1000 anos de paz, como o pessoal fala, um período bastante profundo, de um novo tempo. Edgar Cayce, um profeta moderno, um sensitivo americano muito famoso, tem as mesmas previsões. Ele prevê um período de conturbações geológicas e conturbações sociais, e após esse período, então, seria instalado na Terra um novo governo, uma nova era, uma nova instituição baseada em outros princípios que não mais o capitalismo, que não mais essa coisa materialista. Seria um governo baseado no espírito. A grande mudança que poderia ocorrer na estrutura do planeta Terra e da própria estrutura social é a descoberta do espírito, a manifestação consciente do espírito humano em todas as relações sociais, econômicas e culturais. Isso seria a era da luz. Porque nós estamos baseados nesse momento na era da matéria, certo? A matéria do dinheiro, do capitalismo, dos conflitos gerados pelo capitalismo, pela economia e tudo mais. Não são mundos baseados na religião clara. As religiões que existem aí são religiões obscuras, porque são doutrinas. As pessoas que seguem essas religiões, elas não são espertas, elas não são seres iluminados, não são seres que vivenciam o espírito. São seres que seguem uma doutrina. Pode ser qualquer doutrina religiosa do planeta. Ok? Muito bem. Se você vê os maias, é muito interessante que os maias são um povo que nunca teve contato com nenhum ocidental. A sua cultura não pôde ser influenciada por nenhum aspecto, veja bem, da religião, da psique, dos modelos ocidentais. Agora, por que os maias fazem uma previsão de uma transformação apocalíptica e também de uma nova era, de um novo sol, como eles dizem, de uma era da luz e tal, no mesmo período, praticamente, que aquelas outras culturas fizeram as mesmas profecias? É uma coisa meio, para se pensar. É como se nós tivéssemos algo que realmente fosse acontecer com a humanidade, com o Projeto Terra, e os mentores, lá no plano espiritual, estivessem informando esse povo, aquele povo, de um jeito ou de outro. A ordem das coisas. Ou o verdadeiro sentido de uma experiência civilizatória na superfície de um planeta. Então, todos esses povos foram recebendo essas informações. Sensitivos, paranormais, foram recebendo essas informações. Então é sobre isso que nós vamos conversar aqui, baseado no meu livro Projeto Terra, baseado em todas essas questões. Nós vamos focar exatamente a transição planetária.
Nós vamos começar a estudar esse nosso modelo, né, dos períodos. Vamos analisar tudo o que está acontecendo no plano espiritual, porque nós vamos fazer uma análise esotérica da coisa, né? E nós vamos discutir também, se for acontecer essas transições, essas transformações geológicas, qual o nosso papel nesse momento? O que deveremos fazer? Qual o papel do Brasil nisso tudo? Né? E vocês vão ver que o Brasil é um dos países mais privilegiados numa situação como essa. Exatamente pelo seu posicionamento geográfico. Ele está localizado num ponto onde é o ponto de mínima ruptura no planeta. Tá? Seria realmente o país do terceiro da nova era. E nós vamos tentar entender por quê. Isso também. Né? E nós vamos tentar discutir uma coisa que eu acho mais importante de tudo, qual o verdadeiro papel nosso numa situação como essa, se isso acontecer. Por que nós estamos conversando sobre possibilidades, sobre probabilidade? Quem está chegando aqui afirmando verdadeiramente isso vai acontecer, né? Porque eu acho que não vai existir na Terra, não vai existir. Se existir, você pode ter certeza que é um charlatão, como alguns que têm aparecido na televisão, na mídia aí. Não vai aparecer nenhum profeta que dê as informações com extrema precisão, com data, hora, número, tudo. Tá? Não vai. O plano espiritual reserva de dar essa informação ao planeta por diversos motivos. Primeiro, por causa da lei do karma. A lei do karma real, ela não permite uma intervenção direta do alto nessas questões. Porque, eu vou explicar. Vamos supor se vai cair uma bomba atômica, se um terrorista vai lançar uma bomba atômica em Nova York. Vamos supor o próprio ataque do World Trade Center, que matou mais de 3.000 pessoas naquele edifício, naquele prédio. Tá? São pessoas que karmicamente estavam ali. Tem um motivo kármico para estar ali. Tá ok? Se vem um paranormal, um sensitivo, olha gente, às 9 horas da manhã do dia 11 de setembro, assim assado, 2 aviões irão se chocar aqui, com extrema precisão, o que você acha que vai acontecer? No dia ninguém vai trabalhar, cara, eles vaziam o prédio. E se esse sensitivo começar daqui para frente a dar mais informações para esse, aí o que vai acontecer? Vai acontecer 2 problemas. O árabe não vai atacar nesse dia. Certo? Ele não vai atacar nesse dia. Ele vai atacar no outro dia. Pô, revelaram o meu negócio aqui. Então não vou atacar. Vou atacar para não pegar ninguém, né? E você está entendendo? Essa história, o avião vai cair dia 29 tal, de outubro, tal dia, tal hora, o número do voo, tantos passageiros, tanta mulher, tanta criança, tanto... Pô, é como se o cara tivesse lido o jornal do dia seguinte. Então eu desconfio demais dessas pessoas, porque o plano astral, nos contatos espirituais que eu tenho tendo em toda a minha vida, mediúnico, sensitivamente, a gente sabe que eles não podem informar por causa disso. Porque todo ser humano arrasta o seu karma pela vida. Então aquela velha história, de acordo com o seu karma, você vai estar no lugar certo, na hora certa. Um exemplo, quem assistiu aquela novela das 8 que passou, chamada América? Todo mundo deve se lembrar da novela América, né? Que relatou, a novela América, praticamente ela relatava o seguinte, ela relatava o sonho do brasileiro de ficar rico indo para trabalhar nos Estados Unidos. Mas para isso, o cidadão comum aqui, o cidadão de baixa renda, que quer fazer a vida nos Estados Unidos, atrás de grana, de dinheiro, né? Não entra nos Estados Unidos com facilidade, por visto normal, certo? Então as pessoas têm que entrar clandestinamente. Então é essa luta de passar aquele Rio Grande a nado, ir pelo México, clandestinamente, gastar uma grana para pagar bandido, para atravessar a fronteira, aquela coisa toda. E a novela América trata disso, dessa mulher, da Sol, né? Que quer por toda a lei ir para os Estados Unidos, ir para Nova York, para ganhar dinheiro, fazer sucesso e ter poder. É o sonho do consumo, certo? Agora, vamos colocar o caso dessa pessoa que quer isso para a vida dela. Então ela faz tudo para estar aonde? Para estar no centro do mundo, no centro financeiro do mundo, Nova York.
Agora vamos supor que você for uma pessoa espiritualista, esotérica, estiver procurando a luz interior, isso é o mais importante para você, eu tenho certeza que você vai estar no ashram do Lalá, do Laércio, lá das montanhas, né, sul de Minas. Você vai estar procurando um lugar de paz, um lugar de integridade, junto à natureza, essas propostas mais superiores, mais sutis, certo? Então, muito bem. Agora chega esse determinado momento, um terrorista ou alguém lança bombas atômicas em Nova York. Bum! Explode tudo em Nova York. Quem é que estava lá e morreu nessa explosão? Estava lá as pessoas que karmicamente procuraram estar lá de acordo com as suas convicções internas. Estava lá o mafioso, estava lá o bandido, porque o mafioso não vai meditar nas montanhas. Estava lá o político, estava lá os economistas, todo mundo atrás daquele mesmo ideal, daquela mesma energia. E esta energia que a gente chama do material, do capitalismo, é a energia do conflito, é a energia da guerra contra o Oriente Médio, é a energia da guerra contra o Islã. Certo? Porque o Islã olha os Estados Unidos como o grande Satã. E os Estados Unidos, por sua vez, olham ele como o eixo do mal. Né? Aquela coisa típica. Então, esse conflito que você vê no Iraque, esse conflito de carro-bomba todo dia, explosão, tal, Bin Laden, esse conflito criado pela própria natureza do conflito materialista, que todas as guerras no mundo, institucionalizadas ou não, são guerras provenientes de questões econômicas. Questões de domínio econômico, domínio ideológico, de impor a sua ideologia para aquele país. Os Estados Unidos fez o que com o Iraque? Impor a sua ideologia. O que ele fez no Afeganistão? Impôs a sua ideologia, ou seja, ele vai lá, derruba o governo e põe o governo que ele quer, um governo com os mesmos modelos que ele vai dominar politicamente e economicamente a região. Você está entendendo? Ele quis fazer a mesma coisa no Iraque, só que o Iraque tem um problema, ele não está conseguindo, é o outro Vietnã, né? Você está entendendo? Então, ele vai querer fazer o mesmo com o Irã, controlar o povo do Irã, controlar o modelo nuclear do Irã, para ter controle sobre a região. Então, mais cedo ou mais tarde, ele vai entrar em conflito com o Irã. Principalmente agora que o Irã está a caminho de desenvolver uma bomba atômica. Eles não vão admitir uma bomba atômica islâmica ali no Irã. Não vai admitir. Vai ser uma guerra antes. Entendeu? Então, tudo isso é um palco que está se incendiando. E a Rússia agora está botando a manguinha de fora. Fala, peraí. Já está em conflito com os Estados Unidos, já que os Estados Unidos que já quer dominar militarmente a Europa e até o lado que a gente chama da cortina de ferro lá na Bulgária, na Iugoslávia, aquela região que quer botar aquela base de radar. Ele fala, não, que você não vai pôr não. Se você tentar fazer isso, nós vamos quebrar todos os protocolos diante da Guerra Fria. Nós vamos de novo na corrida armamentista. Vou apontar mísseis para você de novo, acabou. E esse mês aqui os russos já invadiram o espaço aéreo da Europa ali umas 3 ou 4 vezes com os aviões, viu? Para provocar, para falar, vocês não vão instalar, nós não vamos admitir. E à medida que a Rússia vai se estabilizando politicamente, ela vai querendo fazer parte do cenário mundial novamente, ela vai querer disputar regiões. E a China está fazendo isso também, vai querer disputar regiões econômicas. E aí se instala um conflito muito grande. Porque a China não vai querer deixar de comercializar com o Irã. Aí faz um bloqueio, fala, não vou fazer bloqueio contra o Irã, porque eu vendo para ele, o meu ganha-pão, sabe? Então começa aquela velha história, o conflito econômico, que é a causa de todas as guerras mundiais, a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, todas as causas de guerra no mundo. Né? E o lance do processo kármico nessa história, que é muito importante nós entendermos nesse curso, é exatamente esse. Se existisse um paranormal fantástico, né? Como aparentemente esses que estão aparecendo na televisão, é que você pode ver que se você fizer uma pesquisa séria, é fraude. Ele está fraudando os documentos, que não vai aparecer um sensitivo, porque ele viola as regras e as leis do projeto Terra, do projeto kármico. Você vê que todos os profetas que apareceram ao longo da história, eles eram profetas que davam noções de eventos, mas nunca com data e hora marcada. Certo? E as visões eram muito enigmáticas, né? Como as visões de Nostradamus, como ele vai escrever de uma forma velada, de uma forma não muito clara. Porque exatamente o interior das pessoas tem que trabalhar. Porque aí se explodir uma bomba atômica em Nova York,
Ninguém vai ter o dia e a hora e a data precisa. Isso significa o quê? Que as pessoas que teriam que karmicamente estar lá, vão estar lá. Porque se você começa a avisar com precisão, isso é intervenção do plano superior, entendeu? Ó, vamos supor, se um sensitivo tem a visão, pode ter certeza que foi o plano astral que colocou essa visão nele. Porque por si só ele não tem a capacidade de fazer isso. Existe uma comunhão, o projeto Terra é uma comunhão. A alma encarna com uma missão, tem uma interferência do alto, o cara vem e implanta aquela memória, ou leva você, como João Evangelista, né? Foi levado, lá foi mostrado para ele as coisas. Como na alta tecnologia foi mostrado para ele. Então, isso significa uma intervenção do plano espiritual. Vocês concordam comigo? Porque aí o plano espiritual estava querendo que aquelas pessoas não morressem. Mas, karmicamente, quem é que morre num acidente? Quem é que morre? Morre aquelas pessoas que procuraram estar ali, pelos motivos que estavam ali, e, portanto, no karma planetário, faziam parte do contexto planetário. Porque se as pessoas tivessem procurado na sua vida uma outra energia, uma outra direção, elas não estariam ali, naquele lugar, naquele momento. Vocês estão me entendendo? Tem, por exemplo, tem uma história que eu conto sobre o World Trade Center. Vou sentar aqui um pouquinho. Eu vou contar essa história para vocês vão ver que interessante que é. Né? Sobre o karma. Só um momentinho. Sobre essa questão do karma, de estar no lugar certo, na hora certa. E, não, pode deixar aqui. Essa história do karma, de estar no lugar certo, na hora certa. Tem uma história muito bonita que chegou para nós, aí, foi divulgada pela internet, para o mundo inteiro. E foi verdade. Um rico comerciante dos Estados Unidos, judeu, foi para Israel, tá? Foi para Israel a negócios. Estando ele no meio das reuniões, no meio do negócio, deu horário de almoço. Ele tinha meia hora apenas para fazer um lanche, para voltar para a reunião, que estavam todos lá, empresariado, todo lá, de interesse dele. Ele desce correndo o prédio, vai para a avenida, vai numa lanchonete que tem ali, e tem uma pizzaria, e ele, com pressa de comer e voltar para a reunião, ele chega, tem uma fila enorme no caixa dessa lanchonete. Nossa, ele fica desesperado, fala, puxa vida, né, não vai dar tempo de eu... Né? E tem um senhor que estava quase no segundo lugar na fila, viu o desespero dele, né? Que ele tá, e a pressa dele, falou assim, meu senhor, por favor, o senhor está com pressa? Não estou com pressa, entra no meu lugar aqui, que eu vou lá no seu lugar no fim da fila, né? Que realmente eu estou de folga hoje, não tem problema, o senhor está com pressa, por favor, fica aqui no meu lugar. Ele falou, muito obrigado, eu agradeceu muito ele mesmo, né? E o cara foi lá, pagou, comprou um pedaço de pizza, né? Saiu e foi comendo lá para fora. A hora que ele se afasta, mais ou menos uns 50 metros da lanchonete, eles veem uma explosão na lanchonete, uma explosão que detonou a lanchonete inteira. Um homem-bomba. Um homem-bomba tinha explodido a lanchonete inteira. Nisso ele ficou desesperado, porque ele pensou, puta merda, aquele meu amigo trocou lugar comigo e ele ficou lá. Era para eu estar lá, no lugar dele. Ele desesperado, na hora que ele tentou voltar para achar o amigo dele, mas entrar, a polícia já tinha fechado tudo. Porque eles são muito rápidos, tem câmera por todo lugar lá, sabe? Então, nossa, a polícia chegou com tudo, fechou, já chegou de resgate e não deixava ninguém cruzar o perímetro. Certo? O povo lá de fora entrar para essa operação de resgate e tudo. Nossa, ele ficou tão desesperado porque ele queria saber o que tinha acontecido com aquela pessoa que salvou a vida dele. E salvando a vida dele, esse cara se lascou. Nossa, ele nem foi mais trabalhar depois do almoço, ficou desesperado, correndo a polícia, correndo os hospitais para querer saber o que tinha acontecido com aquela pessoa. No final da tarde, só lá pelas 6, 7 horas da noite, que ele foi descobrir um hospital que estava aquela pessoa, porque ele nem sabia o nome do cara. Você está me entendendo? Ele não sabia nem o nome. E ele disse, aí conseguiu achar o cara, estava internado num hospital,
o filho dele estava numa UTI e o filho dele estava lá fora, falando, não, é meu pai e tal, assim, assado. Aí ele contou a história para o filho, olha, puta, seu pai salvou minha vida, era para eu estar lá e tudo mais. O negócio é o seguinte, ó, tudo que você precisar, tudo que seu pai precisar aqui no hospital, você deixa aqui por minha conta, né? Eu pago tudo. Aí o rapaz falou, ó, não precisa se preocupar que aqui o Estado, né, nesses casos, o Estado paga tudo, né? Prover hospital, resgate, tudo é por conta do Estado aqui, né? Ele falou, olha, meu senhor, por favor, quero notícias constantes aí do seu pai, e tudo que o seu pai precisar, olha, eu moro em Nova York, sou assim, tenho uma empresa lá, tal, o que seu pai precisar, olha, pode contar comigo. E aí ele ficou visitando esse senhor ainda até, queria ficar mais uma semana, e depois foi embora para Nova York. Tá? Muito bem. Aí passa mais ou menos uns 3 meses, liga esse filho do homem lá de Israel para ele, falou, o negócio é o seguinte, olha, meu pai está precisando fazer uma cirurgia assim, 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 especial, e aqui em Israel não tem, só no hospital de Chicago, aí no centro de Chicago, que tem, e eu quero levar meu pai para fazer. O cara falou, não se preocupe, pode deixar que eu marco tudo, faço tudo e pago tudo, pago sua passagem de avião, pago tudo para você não vai ter gasto nenhum. Ele agendou no hospital, comprou passagem de avião do cara, tal. E no dia, presta atenção, no dia que esse senhor ia chegar, este homem não foi trabalhar, saiu, pegou um avião em Nova York e foi para Chicago para esperar o cara do aeroporto e levá-lo até o hospital. Isso foi de manhãzinha, ele pegou um voo das 7 da manhã, para esperar o cara que ia chegar por volta das 9h30, 10 horas no hospital, no aeroporto de Chicago. Muito bem. Exatamente neste dia, às 9 e pouco da manhã, os 2 aviões se chocam com o World Trade Center. E ele tinha escritório quase num dos últimos andares do World Trade Center. Ele foi salvo 2 vezes pela mesma pessoa e pela solidariedade dele. Se ele não fosse um cara tão solidário, que alterou o karma, você vê que esta energia espiritual solidária alterou o karma. Pois ele largou o serviço, largou tudo para ir socorrer o amigo que tinha feito aquilo por ele. E neste ato, o espaço, o cosmos, ele se livrou da morte e da destruição. Isso significa, de acordo com o seu karma, seu ser interior, estar no lugar certo na hora certa. Então isso é uma história para você analisar com profundidade o que é estar ou não dentro de um karma coletivo. Porque exatamente o que vai no seu espírito é que te leva a estar em determinados locais, em determinados lugares. Vocês estão me entendendo? E essa história tem todos os nomes, viu? Essa história, né? Um dia eu vou pegar, vou colocar na internet, eu vou ter todo nome de um por um das pessoas que viveram essa experiência. É real, ela é real, né? Não é uma lenda, nem uma ficção. Por isso, eu estou achando importante colocar isso para vocês, agora no começo desse curso, porque para alguns, esse curso pode ser assustador. Nós vamos falar de possíveis desastres planetários, possíveis holocaustos nucleares, né? Possíveis holocaustos geológicos, se é o que os indivíduos preveem, os profetas preveem, a coisa é complicadíssima. Então nós vamos perguntar, o que eu vou fazer? Que conselho que eu dou para o meu amigo que mora em Nova York, que mora no Japão? É porque tem um monte de gente que ouve as minhas palestras, ficam desesperados, eu estou no Japão, aqui eu moro... Aí eu pergunto, mas o que você está fazendo aí no Japão? O que você está buscando aí no Japão? Todo mundo está no lugar certo, na hora certa, de acordo com as suas buscas, de acordo com as suas convicções. O que é mais importante para você na sua vida? É isso que coloca você nos lugares. Por exemplo, Laércio, eu não tenho a mínima vontade de viajar para o exterior. Muito pelo contrário, eu quero paz, sossego, quero tranquilidade. Nós estamos com o nosso projeto para executar, construir o nosso ashram nas montanhas, num lugar tecnicamente seguro,
diante a todos esses eventos. Se não acontecerem esses eventos, nós vamos estar num lugar maravilhoso, de paz, harmonia, vamos meditar, vamos viver a nossa espiritualidade. Independente de qualquer processo, né? Eu quero deixar bem claro que nós somos pessoas, não somos fanáticos, religiosos, apocalípticos. Isso nós não somos. Nós somos pessoas conscientes desse momento planetário, estamos discutindo ele, discutindo as profecias, conversando sobre as profecias, como pessoas inteligentes. Né? Como pessoas que, se essas possibilidades existem, e tecnicamente elas existem, porque nós temos armas nucleares armazenadas até os dentes. Então isso não é mais uma ficção de fanáticos, isso pode acontecer, quase aconteceu já, por questões de muito pouco o mundo já não explodiu no holocausto nuclear, em 63, nos mísseis de Cuba e outras coisas mais. É uma realidade, nós não estamos falando de uma ficção. Né? Então, exatamente essas questões fundamentais é que nós vamos conversar, mas nós somos criaturas inteligentes e não fanáticas, nós estamos atentos apenas a um fato. E o nosso plano de vida é assim, eu não vou dedicar 100% da minha vida ao apocalipse, viver em função do apocalipse. Aí o apocalipse não acontece, fica todo mundo frustrado, né? E volta para casa. Eu conheço, presta atenção, olha, eu conheço muitos grupos esotéricos que antes do ano 2000 vivia em função do apocalipse. E para eles o apocalipse era o ano 2000. Certo? 99, o ano 2000. E eu falava para eles, olha gente, eu nunca obtive essas datas que vocês estão colocando. Vocês estão dando nomes aos bois que não foi dado em nenhuma profecia. Eu não sei de onde vocês tiraram essa informação. Né? Você pode notar, teve outros profetas que apareceram aí, né, na revista UFO e muitos outros lugares, não porque Jesus vai voltar tal dia, tal hora, tantas bombas nucleares no Oriente, Foi o maior rebu naquela época, as pessoas em desespero me consultavam, porque eu sou uma pessoa que falo disso há muitos anos da minha vida, no meu trabalho. Então, as pessoas que me conhecem ficaram em desespero, eu ganho agora, é amanhã, não tenho nada pronto, não fiz nada ainda. Né? Aquela história, né? Todo mundo desesperado. Fala alguma coisa para nós. Eu cheguei para eles no programa de rádio meu e falei, olha, o negócio é o seguinte, eu não tenho essa informação. Por que só esse privilegiado teve essa informação? Tem quantos milhões de sensitivos e médios não tem no Brasil e no mundo, na Índia? Por que só ele está falando? Então tem alguma coisa errada. Primeiro, porque aquilo que eu falei para você, eu não acredito no sensitivo que dá datas, horas e momentos. E graças a Deus ele errou, né? Porque graças a Deus, né? Vamos assim dizer, né? Eu não sou uma pessoa que torço para o caos planetário. As pessoas acham que por causa de eu falar isso, aí eu fico, ai meu Deus, eu quero que o mundo acabe. Não, pô, se eu for, do meu ponto de vista, eu não queria um apocalipse, um caos, guerras geológicas matando bilhões. Não, eu queria uma intervenção superior, desce os ETs, sabe? Manifesta-se os espíritos, materializa os espíritos, começa a conversar com a humanidade, começa a dialogar e transformar a humanidade sem guerra. Certo? Sem holocausto. Esse é o modelo que eu gostaria que acontecesse. Já desce uma frota de ET, pousa em tudo quanto é lugar, vamos conversar com os humanos, vamos mostrar uma outra direção para eles. Não é? Falar do espírito, falar da alma, e o próprio espírito materializando, que aí convence todo mundo, né? Que tem vida após a morte. Não tem essa lenga-lenga, tem, não tem, vai, não vai, essa coisa amarrada, kármica mesmo, né? Eu queria uma interferência assim. Mas o mundo não é aquilo que a gente quer, que a gente gostaria que fosse. Não é verdade? Por exemplo, veja assim, um fato. Eu estava, hoje é dia... 13. Hoje é 13. Hoje é dia 13. Hoje é dia 13/10 de 2007. Ontem, dia 12, dia das crianças, ontem, né? Tal, dia também da padroeira Nossa Senhora Aparecida. 3 horas da tarde, eu aqui no meu espaço, nesse espaço aqui, estava trabalhando no computador, minha mãe sai, vem aqui gritando, Laércio, corre, corre, incêndio na casa aqui. Eu saio correndo, no portão, uma casa de uma pessoa muito humilde, pobre aqui, a 5 casas acima da minha. Começou a incendiar.
Um desespero, tirar as crianças da casa, tirou pela janela, pá. O bombeiro chega, mas não dá 15 minutos, a casa inteira detonada. Detona, incendia tudo. A pessoa perde tudo. Ela já é pobre, humilde. Bicho, elas saíram com a roupa do corpo. Tudo que tinha lá dentro foi destruído. Ela chega para mim, oi Laércio, acabei de comprar meu aparelho de som ontem. Não paguei nem a primeira parcela. Está tudo destruído, queimado. Você fala, pô. Aí a gente pergunta, quais que são os parâmetros do alto? Né? Por que aquela família humilde que não tem nada, nem foi totalmente destruída, já não tinha nada? O que acontece de kármico ali na história? Né? Claro que a gente não conhece as coisas pretéritas, as coisas. E as crianças, então que dia das crianças que teve as crianças? Né? Todo mundo ganhando presente, festa, tal, e eles, coitados, perderam tudo. Né? Então a gente começa a analisar no mundo esse tipo de situação. Por que não pode acontecer comigo, com você, com você, com você? E ninguém foi avisar, não baixou nem o espírito na porta da minha casa, que Laércio, vai pegar fogo naquela casa, você vai lá e avisa todo mundo. Não tem, a coisa não é assim. Parece que as pessoas têm que passar, a civilização tem que passar por experiências para avaliar o seu interior, para avaliar a sua alma. Né? Entendeu? Então eu acho que essas histórias ajudam muito a gente compreender o que se passa no mundo. Ok? Muito bem. Portanto, o que eu sinto assim é que numa questão apocalíptica não existem privilegiados. Sabe? Quem é o privilegiado? Quem vai receber de Deus, né, do que a gente chama o bom, o mal, certo, o errado? Vocês já perceberam que quando ocorre um terremoto no Japão, por exemplo, um terremoto na Europa, na China, na Índia, morrem padres, monges, crianças, gato, cachorro. É uma coisa meio coletiva. Não importa se o cara é bom ou se ele é mau. Parece que a natureza ela não está analisando e julgando por esse aspecto. Não é verdade? Então o karma planetário, o karma coletivo é muito problemático. Por isso que você tem que usar a inteligência sua, estar no lugar certo na hora certa. E é isso que nós vamos tentar analisar agora, qual que é a possibilidade que as grandes profecias dos grandes profetas se cumpram e por quê? Vamos tentar entender do mundo esotérico, do plano esotérico, da visão esotérica, como que isso está organizado no mundo espiritual. Então nós vamos fazer esse resumo aqui agora e nós vamos conversar sobre isso. Tá? Então vamos lá. Vamos imaginar a ideia do projeto Terra, tá? Que é uma forma de ver a experiência humana na Terra de um jeito bastante particular que nós desenvolvemos ao longo do nosso trabalho. Vamos estabelecer essa linha aqui na lousa, que nós vamos chamar de linha do tempo. Tá? O tempo, o eixo do tempo. Nós vamos colocar aqui exatamente o momento atual, hoje. Nós vamos colocar aqui o ano zero no nosso calendário cristão. Né? O ano zero do calendário cristão. Vamos colocar aqui 5.000 anos antes de Cristo. Tá? 5.000. Vamos colocar aqui mais 5.000, 10.000. Na escala de tempo, vamos colocar aqui 15.000. Ok? Nós vamos colocar umas marcas aqui nessa escala de tempo. Nós vamos colocar umas divisões que é exatamente aqui, aqui, tá? Mais ou menos aqui. E nós vamos colocar uma outra divisão aqui.
Então, nesses pontos amarelos do meu gráfico, aconteceram eventos muito importantes de transformação planetária, de transições planetárias ao longo do que nós chamamos Projeto Terra. Ok? Muito bem. Neste período aqui, começam a chegar uma horda de almas específicas para viver uma experiência no Projeto Terra, que nós chamamos os exilados de Capela. Chega na Terra um grupo de almas muito avançado mentalmente, psiquicamente, mas para fazer resgates kármicos oriundos de outros projetos planetários da galáxia. Conhecido na tradição esotérica nossa aqui como os exilados do sistema estelar de Capela. Que passou nesta época por uma transição planetária, por uma separação do joio e do trigo lá, como se fala, e uma horda de almas mais densas, com muito karma a resgatar, ainda foi designado para cumprir o seu resgate kármico no Projeto Terra, num projeto muito primitivo, ainda em implantação. Nós tínhamos uma horda aqui, anterior, uma horda autóctone, né? Seres muito primitivos, de uma horda primitiva, vivendo praticamente na Idade da Pedra, nesse período aqui. Tá? Muito bem. A Terra saindo de um período semiglacial, de uma semiglaciação que deu, né? Devido a mudanças solares. O Sol muda muito, viu? O Sol, essa glaciação, a gente chama de mini glaciação, que o gelo chegou até quase o Equador, tal, né? Foi um período a história dos mamutes, congelamento dos mamutes, que se deu há 10, 15 mil anos atrás, né? Aqueles mamute peludo que a gente encontra os mamutes, né? Tal. Então, nesse período aqui, existia uma civilização humana na Idade da Pedra, muito primitiva, sem língua, não falavam quase, não tinham uma língua definida, não tinham tribos definidas, eram nômades, tribos nômades, né? E aí vai chegar um grupo de almas, vindo de outro lugar, implantado no Projeto Terra, e essas almas são muito avançadas, e os engenheiros siderais precisam fazer novos corpos biológicos. Então surge uma raça aqui, totalmente diferente da que existia aqui. Biologicamente, um novo ser é implantado. Porque essas almas que vão descer não podem assumir aqueles corpos antigos que existiam aqui. Então, mudanças genéticas, adaptações, né? Muda-se o cérebro, muda a condição genética, essa alma mais avançada, ela entra, ela começa a encarnar nesse corpo. E, num período de 5.000 anos, vai acontecer a civilização Atlântida. Tá? Aqui acontece a Atlântida. Ok? Essa civilização atlântica, ela é um projeto kármico também, vivendo um projeto kármico idêntico ao nosso. Então, essa experiência, durante 5.000 anos, ela vai e atinge um auge. Tá? Mais ou menos por volta do final do ciclo, ela atinge um auge civilizatório. Tá? Com grande tecnologia, eles tinham capacidade para fazer viagens espaciais até os confins do sistema solar. Conta a história. Né? Tem muitos textos indianos, né? Os Saramandana Sutradhara, muitos textos que vão revelar exatamente, né? No meu livro, Projeto Terra, eu relato tudo bem esses textos indianos que falam dos Vimanas, naves sofisticadas, viajando para além do sistema solar, né? E um conhecimento tecnológico fantástico. Mas aí o que acontece? Toda a experiência desses povos, eles vivem encarnações, aperfeiçoam e vão embora, porque ninguém é daqui. Então, esses projetos planetários, kármicos, pesados, chega uma hora que tem um fim, dentro do próprio projeto plantado pelos mentores. E quando os grandes atlânticos de autoestima vão embora, a tecnologia e a ciência fica na mão de disputas e num processo de colapso da civilização atlântica. Mas isso tudo, quando a civilização atlântica começa a colapsar socialmente, ela vai se deparar com um ponto específico na ordem do tempo geológico. A Terra tem ciclos geológicos, o Sol, a galáxia tem ciclos geológicos
influenciadas por uma série de fatores astronômicos, segundo os espíritos, que vão causar grandes catástrofes geológicas. E o mentor espacial sabe disso. Então eles implantam o projeto no quê? Com começo, meio e fim, e o fim coincidindo com as transformações de ordem planetária. Então os projetos são muito bem elaborados dentro dos ciclos geológicos do planeta. Ok? Então, aqui começa a acontecer, neste ponto, o grande catástrofe geológica, grandes transformações geológicas que vai se dar com o afundamento da Atlântida. Tá? Clássica essa história. Nós não vamos ater muito aqui, porque a palestra de hoje não é especificamente sobre a Atlântida e tal, mas nós vamos dar a ideia geral para a gente entender o que está acontecendo hoje. O que é a transição planetária hoje. Ok? Neste período, aqui vai acontecer a história, a verdadeira história da Arca de Noé. A Arca de Noé, que tem nas tradições bíblicas, e não só na tradição bíblica, em todos os povos registraram essa catástrofe. Até os maias registram isso. Tá? Sumérios babilônicos falam de uma barca, de uma arca, sabe, de uma barca. Né? Mas vocês vão ver que a alta tecnologia da Atlântida, a alta civilização Atlântida, esses cientistas da Atlântida, muitos deles previram essa catástrofe. E muitos não ligavam para essa catástrofe. A gente está vendo como a gente vive no dia de hoje. Né? Nos dias de hoje, parece que só os esotéricos preveem as catástrofes. Né? Nem o cientista, então ninguém liga, né? Ninguém leva a sério. A Atlântida é mais ou menos assim. Só que um grupo de cientistas, um grupo também de espiritualistas, previu essa catástrofe. E tinham muito dinheiro e muita tecnologia, então foi indicado para eles construírem, olha, bases de preservação em locais seguros. Então, isso é lógico, não aquela barca de Noé cheia de bicho, cheia de animal, um casal de cada bicho. Isso é uma bobagem tola. Não tem lógica, não tem sentido nenhum isso. Mas isso que eu vou falar para vocês tem um grande sentido. Esses indivíduos construíram bases de preservação nos locais do planeta onde seriam mais seguros e levaram para essas bases toda a estrutura da tecnologia e da ciência atlântica. Inclusive matriz genética de tudo aquilo que eles precisavam reproduzir no próximo período. Então é como se levasse um casal de cada animal, né? Você leva a matriz genética, você leva o gene, o código genético, você não leva o bicho. Porque depois você clona, depois você faz, você está entendendo? Você leva sementes das plantas, você leva óvulo e esperma dos animais, você não precisa levar o animal. Depois gera in vitro com a tecnologia que eles tinham de preservação, de armazenamento. Nós não fazemos hoje, se você não quiser preservar seu esperma, você não preserva seu esperma por 100 anos aí congelado? O óvulo você não faz a mesma coisa? Faz. Entendeu? Então eles, conscientes de que haveria uma grande catástrofe, precisava preservar muito material genético para outra, né, geração, eles assim construíram essas bases. Isso tem lógica. Isso remonta do período Atlântico. Então, quando se fala em Noé, talvez aquelas tradições do texto bíblico, na verdade eles estão falando de uma história muito lá atrás, porque Moisés escreve aqui, ó, uns 1000 anos, mil e tantos anos antes de Cristo, né? Que é a história do Moisés, que ele vai escrever toda a Gênese. Então ele vai tentar falar de uma história que ele não pertenceu, de uma época que ele não viveu, que só tem tradições orais. Então ele vai falar de uma época muito lá atrás, do dilúvio universal. Porque quando a Atlântida afundou, os maias têm um registro tão incrível, os maias, preciso, com data, dia, hora. E esse registro está no Museu de Londres. Está no British, que é um codex, que é um codex, né, dele, né, que é o codex, que poucos textos dos maias foram salvos, né? Porque os padres queimaram tudo, né? Todos os textos maias que existiam, sobrou muito pouco. E nesse codex, né, tem exatamente o seguinte texto, presta atenção. Falando desta época. Ele faz o registro, os maias fazem o registro de um evento que aconteceu 8.000 anos antes deles escreverem. Então praticamente vai bater no 10.000 aqui,
porque os maias florescem mais ou menos por volta entre... Os maias começam aqui antes de Cristo e florescem mais ou menos até aqui, é um período assim. Então ele vai falar de um período quase que 10 mil anos antes. Tá? Ele fala, veja se tem lógica esse escrito para os nossos historiadores de hoje. Ele fala que tinha um continente, chamado continente de Mu, que localizava onde hoje é as ilhas de Páscoa, aquelas ilhinhas ali, né? Que em uma noite, o continente inteiro, por questões geológicas e terremotos, afundou, matando 64 milhões de habitantes. 64 milhões de habitantes. Para a nossa história, se você pegar 3 mil anos antes de Cristo, pergunta para o historiador quantos habitantes havia no planeta. Qual que é a população do planeta? Não dá 10 milhões de habitantes, se você somar todo mundo. E ele fala de um único continente morrendo 64 milhões de habitantes aqui. Sem contar o continente da Atlântida, sem contar tudo o que aconteceu. Eles fazem um registro do continente de Mu. Então, existe uma história oculta do planeta que a ciência desconhece. E você vai ver por que a ciência desconhece. Porque os vestígios são muito poucos. Os vestígios são poucos porque são manipulados por grandes inteligências. Então vamos lá. Aqui, nesse período, então, a Atlântida afunda completamente. É um final de ciclo. Aqui houve uma grande transição planetária. E interessante que as transições planetárias sempre acontecem de um período de trevas, aqui a lei do karma. Então, a lei do karma nós vamos chamar de período de trevas. E agora vai acontecer, nesse trecho aqui, a Era da Luz. A Era da Luz para os povos da Atlântida. Ocorre uma mudança de comando planetário, sai o comando kármico e entra o comando Astar. O comando Astar assume nesta época. Tá? A palavra Astar significa luz. Astar Sheran significa luz que mais brilha. Não é o nome de uma pessoa. É um símbolo de uma horda. É um símbolo de um comando planetário voltado a transitar desta fase para essa fase. Então, muito bem, ocorre uma grande transição planetária, vocês têm que entender o que está acontecendo no plano astral. Vamos tentar fazer um desenho aqui, para mostrar mais ou menos para vocês assim, né? Nós temos a superfície planetária Terra, e nós temos o plano astral. Então as pessoas morrem nessas grandes catástrofes e vão para o astral. Elas vão aqui, certo? Nas cidades astrais. Neste período, ocorre um grande replanejamento, um planejamento dos destinos das almas. Porque o ciclo planetário acabou nesse planeta. Então as almas são transmigradas para outros projetos, para continuar seus resgates kármicos. As almas, no estado mais de luz, são levadas para planetas de luz. E o planeta Terra vai ser preparado para a nova fase, onde os espíritos vão reencarnar num período de luz. Vão experimentar, viver um período kármico, duro, difícil, mas aqueles que atingiram um certo grau de espiritualidade vão voltar para experimentar a transição entre trevas e luz. Então vamos lá. Nesta era da luz, a regra é outra. Não é mais a lei do karma. Então, os espíritos, os corpos são preparados aqui nesta fase, para que quando o espírito encarnar, primeiro, o umbral da Terra foi limpo. Desculpe. O que significa o umbral da Terra foi limpo? Todo o astral umbralino da Terra foi transmigrado. Então, quem que vai encarnar? Quem vai encarnar são espíritos escolhidos, são espíritos mais na luz, mais lúcidos, só com menos karma a resgatar. São espíritos. Logo, quando esses espíritos encarnar, eles vão sofrer mutações genéticas nos seus corpos, para que eles se tornem paranormais desde criança. Então, desde cedo, eles vão viver a terceira visão aberta,
vão falar com os espíritos, vão ser pessoas totalmente diferentes dos espíritos kármicos da era anterior. São espíritos totalmente na luz. Então, eu pergunto para você, 100, 200, 300 anos após essa transição e essas almas começam a encarnar, que tipo de sociedade essas almas vão construir? Vão construir uma sociedade baseada no materialismo? Vão construir uma sociedade baseada no capitalismo? Na guerra, no conflito? Não, por quê? Porque estão acordados. Só faz isso quem está nas trevas, quem nem tem noção do espírito, da sua alma, né? Então essas entidades, essas pessoas que vivenciam esse período de luz, começam a reformular o planeta todo, em estrutura social, em arquitetura. Imagine, já trazendo a tecnologia da Atlântida. Vivendo na luz, sem conflito, sem guerra. Você pode aprender novas tecnologias diretamente com quem? Com o plano superior. Neste período, aí os ETs podem descer. Pode descer, conviver com você, normalmente, abertamente. A lei mudou. Os espíritos podem materializar a hora que bem querer, conversar com você. E outra, como você é um paranormal, eles não precisam nem materializar, você já está vendo e falando com eles o tempo todo. E outra, como você é um grande paranormal, você começa a se lembrar de quem você foi realmente, quem você é. Então presta atenção. Esta sociedade, ela começa a avançar tanto, avançar. Chega um período, que é exatamente aqui, eu pergunto, quando você desperta para a luz, quando você tem consciência plena da luz, quando você tem consciência plena de que a sua vida verdadeira não é na matéria, que a sua vida verdadeira é onde? No mundo espírito? Lá que você tem grau de liberdade, não precisa arrastar esse corpo, né? Lá tem as grandes tecnologias para navegar pelo universo. Eu pergunto, depois de um tempo que nós atingimos a luz na superfície, qual a necessidade de continuarmos aqui, como civilização? Nenhuma. Então nós chegamos à conclusão que o corpo físico foi uma roupa, foi um veículo importante para que pudéssemos aprender uma série de experiências em nossa jornada pelo plano denso da matéria, mas isso acabou, não é mais preciso. Então, chega um momento que sem guerra, sem conflito, sem nenhuma confusão, a gente se reúne, fala, vamos todos, gente, embora da Terra. Mas não é pegar um disco voador e uma nave e ir para outro planeta. Vamos usar essa inteligência. Porque as pessoas, né, que ficam discutindo, esses cientistas, ficam discutindo sobre a vida em Marte, né? Não, porque antigamente devia ter vida, civilização, porque eles mudaram para a Terra e nós somos os, né? Porque tinha vida, tinha rios em Marte, oceanos em Marte. Provavelmente poderia ter civilizações em Marte, por exemplo, há 1 milhão de anos atrás. Como se as pessoas mudassem de planeta, quando a coisa fica feia. Com essa nova visão que eu estou colocando aqui, que é uma visão do futuro, um dia a ciência vai ser isso. Todos vão perceber que a hora que uma civilização quiser mudar de planeta, muda de dimensão. Abandona a matéria de vez. Vão todo mundo para o mundo astral. Por isso que nós temos que morrer. O projeto da morte é algo muito importante para que nós não fiquemos na matéria, porque nós não somos seres da matéria. Nós experimentamos uma experiência na matéria, mas nós não somos daqui. Por isso que os grandes mestres dizem, não se apegue a nada. O apego é a pior coisa que você tem, apegar às coisas materiais, às coisas daqui. Porque você tem que apenas usá-las. Use-as bem, mas não se apegue a nada. Porque nós vamos tudo embora, vamos partir, nós vamos deixar tudo aqui. Né? Então, essa civilização, sob o comando Astar, ela sempre não dura muito. Ela não dura muito. Agora imagine as cidades que esses caras não construíram. As naves que esses caras não construíram. A tecnologia que eles não construíram na superfície do planeta. E o muito engraçado que eu conversando com os espíritos, com os meus mentores, eles queriam dar uma noção. Aí eu comecei a pensar, como é que uma civilização avançada, como seria uma arquitetura, o prédio? Como
que eles iam construir? Onde eles iam morar? Tinham cidades gigantescas, como São Paulo, por exemplo? Não, você vai ver que São Paulo é fruto de uma civilização decadente, de uma civilização deprimida, para construir aquele inferno, aquele trânsito, aquela poluição, e achavam, você acha que seres na luz fariam isso? Vamos ter um exemplo, você quer ver? Eu começo a ficar na luz, você começa a ficar na luz, você começa a ficar na luz. Você vai querer morar onde? Você vai querer um contato com a natureza, com os animais, com as plantas. Você vai querer ir para o campo. Você não vai querer fazer um prédio de 500 andares. Porque os caras têm aquela visão. Vocês já assistiram o filme Guerra nas Estrelas? Assistiu? Assistiu esses últimos? Guerra nas Estrelas, os 3 últimos? Porque os 3 últimos é bonito, em termos de ficção, porque eles vão focalizar uma cidade desse planeta. Vocês viram a altura dos prédios? Lembra do filme? Né? Do ataque dos clones lá tal. Que tem aquela batalha dentro da cidade lá. O cara, só para ele cair, lá do último prédio, ele demora horas para ele cair, né? Você vê que a civilização construiu tudo para cima, tudo poluído lá embaixo, porque lá embaixo estava tudo poluído, tudo destruído, as indústrias eram lá embaixo, e eles fizeram o prédio de 1.000, 2.000 andares, cara. Eles foram morar lá sabe, a 4, 5 mil metros de altura, para sair da poluição que ficava lá embaixo, que a poluição densa, ela cai. E aí o cara vivia. Então eles mostraram um planeta assim. Isso é um planeta avançado na concepção da ficção científica materialista. Mas um planeta verdadeiramente avançado, numa concepção espiritualista, que seria este modelo, a civilização espiritualmente avançada, primeiro, ela vai fazer construções ligadas à natureza. Primeira coisa que ela vai tirar é a poluição do planeta, certo? Ela vai despoluir, ela não quer viver num planeta poluído. E eles percebem que a coisa mais maravilhosa, o paraíso, o verdadeiro paraíso, sempre foi aqui na Terra. Com cachoeiras, riachos, tudo muito belo, maravilhoso. Então esses indivíduos vão construir casas e os materiais que eles vão usar é tipicamente o material mais natural possível. Agora eu pergunto para vocês, qual é o material mais natural que existe na Terra para construir? Hã? Não, madeira não. Pedra. O material mais natural que existe, de graça, barato, com a energia própria, é a pedra. Então, com a tecnologia desses caras, se você for no Peru aqui, você vai ver umas construções, aquelas, até vias, com aquelas pedras encaixadas perfeitamente sem argamassa. Aquele corte perfeito. Certamente essa construção não foi feita pelos incas. Esses incas, o Inca é um povo aqui, né? Nessa época aqui, como na época dos maias e tal. Não. Essas construções perfeitas de harmonia, a própria pirâmide do Egito foi feita nesse período aqui. Tem um motivo. Por isso a discussão da pirâmide tem 10 mil anos e não foi feita por faraó, por egípcio. É que esses povos chegaram e essas construções estão. Você pega no Peru a Porta do Sol, aquele bloco gigantesco de pedra, né? Aqueles moás da Ilha de Páscoa. Quem fez para transportar? Muito trabalho para nada, para ficar adorando Deus. Na verdade, era um período onde esses indivíduos tinham uma tecnologia tão fantástica que manipulava a pedra, transportava, moldava do jeito que queria. E as construções eram perfeitamente naturais, de pedra harmônica, para relatar essa relação do indivíduo com a natureza, com as plantas. Aí, espiritualmente, eles viviam sua experiência. E quando eles partiram, quando o projeto acabou, aqui acaba o projeto. O que nós vamos fazer com tudo isso que estava na superfície? Porque agora, daqui para cá, novamente, essa é a questão fundamental, novamente, nós vamos entrar na lei do karma. O planeta vai voltar, Astar Sherran passa o comando, novamente pelo mesmo comando anterior que era da Atlântida, que é o comando das trevas. Novas hordas de almas virão para a Terra para viver um período karma. O planeta Terra é só um palco de eventos. É um teatro aqui que tira cenário, põe cenário, muda roteiro, muda a civilização, que tudo é controlado pelo alto.
Desse período em diante, então os mentores decidem, todo mundo vai embora, mas e as construções? A cidade, alta tecnologia, máquinas, computadores, vão enfiar onde? Tem duas opções, ou destrói tudo, porque para quem é espírito, o que existe no plano físico não interessa mais. Mas isso pode atrapalhar a próxima civilização que virá, porque a próxima civilização tem que começar na Idade da Pedra, na Idade Antiga, né? Imagina esses caras encontrando máquina, computador, nave sofisticada ali na Terra. Não vai poder, cidades avançadas, não é compatível. Então, existe uma ordem, vão destruir tudo. Só que a arma com que eles destroem tudo, a tecnologia com que eles destroem, é desintegração. Primeiro, eles não tinham materiais artificiais muito assim, não. Tudo era construído de coisa mais natural, né? O que era mais artificial, eles vira pó. 5.000 anos, 1.000 anos depois, você não vê nem vestígio do que existia lá. Algumas construções que eles deixaram intactas, como essas construções... Se você for no Peru, você vai ver o que eu estou falando. Se você for ver uma construção mais antiga, Inca, você vai ver uma coisa muito interessante. Você vai ver que a base da construção, as pedras têm um encaixe perfeito. Aí, isso aqui foi o resquício dessa era. Aí vem os incas e constroem em cima. Certo? Aí você vai ver a merda de construção que eles fazem. Aí você delinea exatamente, olha, aqui era uma fase de seres inteligentes e aqui os burros. Entendeu? Que simplesmente botaram as pedras de qualquer jeito, fizeram lá e foram morar embaixo do que já existia. É a mesma coisa. Pirâmide. Estava lá. Desde 10.000 anos lá, paradona. Simplesmente a pirâmide era uma máquina, era um equipamento sofisticado que estava lá. Os negros fazem uma puta pirâmide dessa para construir um buraquinho só aqui. Que nem dá para você ficar em pé quase lá na Câmara do Rei. Né? É porque aqui tinha uma máquina. Aqui tinha um equipamento sofisticado. Foi retirado. Aí os caras falaram, deixa isso aí para inculcar os negros. Aí, passa-se milhares de anos, aí começa a chegar os egípcios nessa região. Os faraós, os reinos, começam a crescer nessa região, né? Aí os faraós vão lá pichar a pirâmide. E picha com aerógrafo, e picha com tudo, porque foi eu que fiz, tal. E eles tentam fazer imitações. Eles tentam construir, né? Eles tentam fazer outras estátuas. Eles tentam mexer com aquilo, mas não tem tecnologia e capacidade para fazer tudo aquilo. Algumas coisas eles fazem, obeliscos, tal, é difícil pra caramba, eles fazem, mas não o porquê disso, fazer uma pirâmide dessa sem motivo, não tem motivo. Tentaram até em outros lugares fazer outras pirâmides, mas sempre fracassava, dava zebra, porque entortava a pirâmide. Tem uns estudos assim. Tem uma pirâmide no Egito, várias pirâmides de degrau, a pirâmide que ela entortou a base, e aí a gente tiver que corrigir, porque é muito peso. Se você não tiver uma base sólida, ela começa a afundar, né? Se você não tiver engenharia de construção, dá zebra. Né? Então, a história, ela é assim, mais ou menos assim. Então, conta algumas histórias que parte dessa grande tecnologia que existia foi trazida, foi deixada em grandes cavernas. Os cientistas da época quiseram preservar o material desta era para levar para esse outro período. Porque eles sabiam que iam instalar um período de mais ou menos 7, 8 mil anos, que eles iam implantar o projeto kármico. E depois ia ter novamente, Astar ia assumir. Tá? Aqui ia novamente voltar à Era da Luz. Então, o que eles fizeram? Eles queriam pegar parte desse material que estava aqui, dessa história, e trazer para cá. Então, parte de toda a história e toda a tecnologia dessa época está armazenada em cavernas, em construções de alta tecnologia, em alguns lugares específicos do planeta. E isso foi batizado por alguns de mundos intraterrenos. Dos intraterrenos. Esse material está aí. Tem gente que cuida, tem almas que cuidam, tem corpos físicos que cuidam. Tá? É uma interface oculta do planeta. Existe uma civilização oculta em nosso planeta, vivendo com a gente,
de muito avanço. Quem encarna ali? Encarna ali pessoas que hoje, ou algum tempo atrás, estavam numa posição de não mais encarnar na Terra. Eles vão simplesmente fazer um estágio de transição numa civilização mais avançada aqui na Terra mesmo. Você veja que coisa interessante. Antigamente, no passado, as hordas estavam separadas geograficamente, né? Você vai ver que quando nós começamos a estudar aqui, você vê que os maias é um povo que encarna tudo numa região do planeta e não tem contato com nenhum ocidental. Hoje, nós estamos vivendo uma experiência assim. Nós temos toda a nossa civilização nas trevas, mas nós temos aqui na Terra um grupo oculto, uma civilização oculta, vivendo na luz. E essas duas não têm contato uma com a outra, por questões kármicas. Muitos discos voadores que vocês veem por aí não é de ET. É de cidadãos que operam aqui na Terra mesmo com uma tecnologia avançada. Entendeu? Que não tem nada a ver com a Área 51, não tem nada a ver com o americano babaca. Não tem nada a ver. Tá? É uma outra história. Então, a história continua, nesse nosso resumo. E nós vamos entrar agora nesse período. Acabou, foi todo mundo embora para o astral, deixou alguns vestígios que tinha que deixar, pouca coisa, de um passado remoto. Porque as pessoas imaginam, né? Esse é um dos grandes erros. Se existia uma civilização muito avançada aqui, cadê? Não deixou nenhum material tecnológico para nós descobrir aqui? É porque você não tem noção como é que a tecnologia desses caras funciona. A tecnologia desses caras é biotecnologia. Qual o maior robô, qual o robô mais perfeito que uma raça pode fabricar? O robô mais perfeito é uma cópia de nós mesmos. Biológica, não mecânica e eletrônica. Vocês estão entendendo? Porque as pessoas acham que avanço científico é fazer aparelho eletrônico, não é? Por exemplo, se você pegar um ET avançado, muito avançado, ele for levar você para visitar a nave dele. A nave dele é tão sofisticada, mas tão sofisticada, que nada, tudo que você aprendeu na sua vida aqui na Terra, em eletrônica, engenharia, pode esquecer, não serve para nada. Porque você pensa que os discos voadores deles são máquinas, não são máquinas. E toda a tecnologia que eles começam a fazer, não são máquinas. São interfaces neurais. Ou seja, as máquinas são seres vivos. O disco voador dele é um ser vivo. Quando ele entra para operar, ele senta nos controles, ele se torna o objeto. Ele liga-se com a máquina, conecta-se mentalmente. Então ele sente a máquina, ele dá uma ordem mental para a máquina para, vira, liga, vai. Ele falou assim que ele se torna, ele falou assim, se você for lá fora dar um chute na nave, eu sinto que você está chutando o meu corpo. A máquina vira extensão dele. Por isso que não tem painel na nave. Uma das coisas engraçadas é que o piloto senta e não tem tela, não tem vidrinhos para ele olhar lá fora para ver onde ele vai indo. Não tem. Não tem. Você vê um disco voador por fora, ele é totalmente leitoso e branco, e não tem janela. Aí você fala, como é que esse desgraçado dirige? Ele dirige porque exatamente acontece o seguinte, a tecnologia amplia a percepção dele. É como se ele estivesse olhando em 3 dimensões, em 3 direções, onde ele quer ir. E os sensores da nave avisam tudo, conversa com ele. Os sensores da nave conversam com ele. Ele não precisa ficar olhando em painel, sabe? Ele precisa ficar olhando no painel, olha, tem uma nave no radar aqui. Não, a nave fala com ele, olha, tem alguém vindo lá, ele sente. Ele vai sentindo a aproximação de objetos, ele sente tudo o que está acontecendo. A nave amplia a capacidade de percepção dele. E ele mentalmente, ele dá ordem para a nave, ele fala, para, anda, vira para a direita, vira para a esquerda. Ele é a nave. A gente não sonha numa tecnologia dessa, não tem sentido, né? Você não consegue conversar com uma tecnologia dessa. Né? A gente não tem noção.
com quem a gente está conversando. E tem uma coisa muito sofisticada para a mente humana. Aí o cara abduz um nego aí, né? Um Zé da esquina, vai lá na nave do cara. Vai ter noção do que está rolando ali, só vai falar bobagem quando voltar, né? Esses congressos de ufologia aí, que é uma bobagem atrás da outra, né? Entendeu? É aquela coisa toda. Então, esse nosso período que nós vamos entrar agora é o período da nossa história conhecida. Você pega 7.000 anos, aproximadamente, antes de Cristo, tá? Começa lá, que a gente conhece da nossa história, né? Começa a repovoar ali, sumérios, babilônicos, aquelas civilizações mais antigas da Mesopotâmia, que a gente acha que é o berço da nossa civilização moderna, dessa civilização nossa, né? E aí vem vindo, tudo que você conhece da história hoje antiga, vem acontecendo, até o nosso chamado dia de hoje. Né? Então, vocês percebem o seguinte, por quê? É muito interessante a gente fazer essa pergunta. Durante todo esse período, não desceu nenhum disco voador, não houve nenhuma materialização em massa dos espíritos, não houve nenhuma intervenção do alto. Né? Jesus não voltou no ano 1000, aqui, acá, não. Por que ele promete? Eu só volto aqui. Eu só volto no final do ciclo, eu só volto, eu só vou me manifestar aqui. Por quê? Porque nós temos que compreender profundamente o que são essas etapas. Essas etapas são projetos muito bem calculados, elaborados para certos tipos de alma vivenciarem. Nós temos que entender que daqui para frente, novamente, o umbral da Terra vai ser cheio. Os espíritos que vão chegar para viver uma experiência no orbe terrestre são espíritos umbralinos. São espíritos acoplados e com a lei do karma. São transmigrados de outros planetas, de outros orbes, carregados de densidade kármica. Então, novamente, o umbral da Terra é preenchido. E essas almas vão encarnar na superfície da Terra sob a lei do karma. Sobre a lei dos resgates kármicos. Então, por isso, eles não podem ter nenhuma ciência, nenhuma tecnologia a seu alcance. Vão viver na Idade da Pedra. E por muito tempo, né? Assim. Quando que a tecnologia começa a chegar em nosso planeta? Só depois da Revolução Industrial, né? Depois de 1600, né? 1700. Que a ciência começa a dar à luz e vocês sabem que depois da Primeira Guerra Mundial que tudo explodiu, né? Nesse século passado. Em 100 anos que tudo mudou a face do planeta. Em 50 anos então, né? Nem se fale. Isso cheira o quê? Um avanço e um despertar muito rápido. Cheira um fim. Você tem que fazer a pergunta, por que nós ficamos 7.000 anos? Quem é estudioso de ciência, de matemática, nós sabemos que, por exemplo, os gregos, 2000, 1000 antes de Cristo, Pitágoras, Platão, grandes geômetras matemáticos, tinham capacidade matemática e inteligência para fazer uma revolução industrial ali. Para desenvolver tecnologia avançada ali, a partir dali, daquele momento. Eu pergunto, por que não aconteceu isso? Por que a Grécia entrou numa decadência, a matemática ficou esquecida, as descobertas do próprio Arquimedes ficou totalmente esquecida, né? Porque o Arquimedes fazia altas contas, altas matemáticas, o desgraçado. Fazia, tem um pessoal que tem uns textos do Arquimedes descobertos aí, que ele escreveu um livro, né? E um dos únicos livros foi destruído ao longo da história, depois acharam uma cópia, que os negros apagaram, copiaram por cima, olha que louco. Usaram o papel para copiar por cima, aí os cientistas hoje estão descobrindo por tecnologia moderna o que estava escrito embaixo e pegando o livro do... Porque ele inventou cálculo diferencial naquela época. Ele fazia cálculo de áreas sofisticadíssimos com métodos que o Newton foi descobrir mais tarde só. Então eu digo para você, por que a partir dali então, que havia ciência, tecnologia, havia matemática, linguagem científica suficientemente para fazer uma tremenda revolução industrial e com a tecnologia explodiu. Ou seja, em 100 anos a Grécia poderia fazer o que nós estamos fazendo hoje. Mas o alto não permitiu.
Não é época, não é era. Retira o cientista, a civilização entra em decadência e continua na Idade da Pedra. É ordem do alto, vocês não vão ter tecnologia. Porque tecnologia e ciência dependem de uma alma, de uma consciência avançada encarnar e ela fazer a revolução. E o plano astral não encarna essa alma, né? Só fica encarnando topeira, que só vem aqui para fazer guerra, para matar, para destruir, né? Para querer impérios. Não vem uma luz assim para a humanidade. De vez em quando eles mandam um avatar, né? Um avatar aqui, outro avatar ali, para dar diretrizes espirituais para a humanidade. Só. Para mostrar que o caminho é espiritual. Que o caminho não é tecnológico, não é a tecnologia que vai resolver o nosso problema. Então, isso nós temos que estar bastante cientes, bastante conscientes, e que é isso a nossa experiência no planeta. Para a gente entender e tentar entender, se acontecer uma destruição planetária, está tudo certo. Não tem nada errado. Passa para ele. Nessa linha do tempo, os maias, eles falam que depois de 1600, que acho que foi instituído o calendário gregoriano, não é? 1608 em diante. Que forma-se mais ou menos aquela curva num gráfico, como você fez ali. Vamos supor, de 1600 até agora, ou até 2012, que é como os maias preveem esse final desse ciclo. Sei. Houve esse avanço tecnológico da humanidade artificial, né? Artificial, é. Que foi um avanço absurdo. Em 400, 500 anos, né? Certo. Naves espaciais, telefones celulares, internet e tal. Que aí dizem que isso foi devido ao calendário gregoriano. Nós saímos do tempo natural, da frequência, como eles dizem, 1320, e entramos na frequência 1260. Que é onde deu esse estouro. E esse crescimento absurdo da tecnologia criou-se as guerras, a violência e etc. Né? Só que certas análises que alguns esotéricos fazem, eu não concordo em muitas partes com ele, porque é o seguinte, veja bem, embora uma civilização conectada com a natureza, como eram os maias, tá? Os maias, se você analisar os maias, ele não era tudo isso. Alguns conhecimentos esotéricos, eles possuíam, eles tinham um certo conhecimento, algumas informações e tal. Mas, existiam períodos na civilização maia que você não consegue entender quanta bobagem eles faziam, quantos sacrifícios humanos eles faziam mesmo. E não dá para entender uma coisa, não dá para entender como que eles não conheciam a roda. Eles não têm nenhum instrumento utilizando roda. Não é uma coisa muito louca? Se você pegar os sumérios babilônicos lá atrás, há 7.000 anos aqui, ó, quase 5.000 anos aqui, todo mundo transportava as coisas em carroça, cara. Tinha roda, levava, transportava, cavalo puxava, tal, ou você empurrava com a mão, uma carriola. Você não vê nenhuma inscrição, nenhum instrumento, nenhum artefato descoberto nas escavações maias que lembre uma carroça, que lembre uma máquina, que lembre o uso da roda para transportar as coisas. Você imagine transportar pedra para construir as pirâmides, se não tem um instrumento de roda, pelo menos, para você transportar. Primeiro, não existem estradas. Na civilização maia não tem estrada, ligando ponto a ponto. É só trilha no meio do mato. Você está entendendo? Então, agora, você vai ver os romanos lá atrás, eles faziam estrada de pedra de 5.000 quilômetros. Né? Faziam estrada de pedra de 5.000 quilômetros. Eles asfaltavam, ou seja, né? A gente fala, pedrejavam as ruas. Mas é incrível, né? Como você vai explicar? Que avanço científico uma raça vai ter? Aí o outro pode ver, mas eles tinham poderes mentais, não precisava da roda. Mas não é todo mundo que ia ter poder mental, né? Certo? Qualquer tecnologia hoje, nem fazendo carrinho para empurrar no supermercado, qualquer coisa. É uma coisa... E tem certas coisas, até que ponto os maias realmente sabiam das coisas, isso era o povo usando esse conhecimento, vivendo esse conhecimento. Então, na verdade, para existir nessas condições, era projeto kármico também. Tinha guerra, tinha conflito, sabe? Tinha visões do esotérico muito maluca, tinha que fazer ritual para agradar os deuses, ritual de sangue.
E os astecas também. Os astecas é um povo mais primitivo que vem depois dos maias. Mas eu não sei, a gente se discute hoje se é verdade ou não, mas os espanhóis diziam que eles chegavam a fazer sacrifício de 3.000 pessoas numa sessão. Tinha um ritual sagrado, na época do ano, eles sacrificavam 3.000 pessoas ao mesmo tempo. Era um absurdo, os negros não entendiam aquilo. Né? Muito bem. Mas até aí, o que você falou é o seguinte. Existe, então ele fala, porque estão desincronizados com o tempo. Mas, bicho, a civilização ocidental, desde os sumérios e babilônios, são desincronizados com o tempo. Né? Raro aqueles que viviam em harmonia com o mundo astronômico, com o mundo do espaço, com o mundo do cosmos. Eram civilizações guerreiras, sabe? O tempo todo em conflito, em guerra, os valores eram valores imperiais, valores de poder. Nunca foi valor esotérico ou espiritual. Tá? Então, ao longo do tempo, quem controlou tudo foi o alto. Se a civilização foi desincronizada com o tempo para não viver essa harmonia espiritual, porque o alto não permitiu. O problema, a culpa não é do ser humano encarnado. O erro não é do homem encarnado, porque não existe erro. Agora, você tem que perguntar por que a civilização ocidental viveu desincronizada do tempo cósmico. Que os maias, segundo eles, se fizesse essa sincronia, o nosso avanço espiritual seria muito maior. Eu penso pelo lado do Projeto Terra. Existe um comando aqui que mantém as pessoas sob a lei do karma. Não dá luz. Não permite a luz. As almas encarnadas não descobrem nada, não sabem de nada. Elas não têm capacidade para descobrir. É muito difícil as pessoas descobrirem certas coisas. Agora, quando você começa a encarnar uma alma especial, você vê que um cara sozinho faz a revolução. Como Leonardo da Vinci, como Isaac Newton, como Galileu. Ele sozinho. Ele não entra na energia do povo, não entra no condicionamento religioso do povo, questiona, vai em busca da verdade e coloca para a civilização um marco. Porque isso é implantado, o alto implanta essa mudança. O alto está no controle da civilização da Terra. O alto é que diz a hora que você vai fazer tecnologia e a hora que você vai fazer espiritualidade. Sabia? Por isso, a verdadeira espiritualidade acontece no período da Era da Luz. É aqui que a coisa funciona. Eu tenho uma visão muito prática, assim. Vai ser muito difícil para o plano físico, para as pessoas que estão. Por isso que é difícil a gente movimentar o material aqui. Você fala de espírito e ninguém leva você a sério. E numa civilização de alta tecnologia nossa. Com todo esse conhecimento tecnológico, deveriam levar a sério o espírito. Mas você vê, é agora que nós estamos com cientistas que estão fazendo isso. E poucos cientistas, né? Com esse estudo que nós estamos falando da física quântica, espiritualidade. Ou seja, poucos cientistas estão percebendo que a ciência só pode avançar se ela for para essa direção, que é a direção do espírito. Se ela continuar nessa direção da matéria, não vai para lugar nenhum. Ela estagna. E como está estagnada? Você está me entendendo? E por isso que eu estou tentando fazer essa contribuição, né, essa contribuição com a ciência, com a física quântica, para dar a minha contribuição no lado espiritual da coisa. Porque eu quero que a coisa ande por esse lado espiritual e não pelo lado material do mundo. Né? Então. Se fala muito, eu ouço pelo menos, principalmente no meio espírita, assim, aproveita bem essa encarnação porque é a última chance. Isso tem a ver com essa era da luz? Tem a ver. Por que eles dizem aproveita bem porque é a última chance? É a última chance nesse orbe, porque se você for transmigrado, nós vamos falar isso à tarde, nós vamos falar das transmigrações estelares à tarde, nós vamos estar entendendo assim. De acordo com o seu resgate, o que você produziu neste mundo, nesta encarnação, para a sua consciência, para a sua alma, você vai ser colocado num ponto no astral. É o juízo final. Esse juízo final não é um julgamento do jeito que a gente pensa, mas é exatamente a relocação das almas na próxima fase. Porque como esse período kármico está acabando, é a última chance sua aqui. A hora que transitar o planeta, vai morrer milhões. A alma vai reencarnar onde?
Você está entendendo? A alma vai ter que reencarnar em algum lugar. E a reencarnação dessa alma vai ser de acordo com o seu estágio kármico. Ela pode ser transmigrada para outros planetas, ou, se ela tiver uma estrutura apropriada, ela volta a reencarnar na Terra sob o comando Astar. Então, é eu que vou me colocar no lugar. Isso. Ou seria esse comando Não, do projeto Terra? é mais ou menos, é uma operação conjunta. Mas, você já viu o discurso do Trigueirinho? O discurso do Trigueirinho, ele sempre fala assim. Ele coloca um termo que eu acho interessante. Os auto-escolhidos. Aquela velha história. Você pergunta, quem que será salvo? Qual o conceito de salvação? Tem que discutir o conceito de salvação. Mas essa ideia, né, das pessoas que serão salvas num processo apocalíptico, que ficarão para a nova era, aquela coisa que fará essa transição no plano físico, certo? Então existe uma palavra, quem será? Então ele coloca assim, não é quem, não é o alto que vai vir, é você vai escolher. Porque as pessoas esperam ser escolhidas, né? Porque os crentes esperam ser escolhidos, ser salvos, né? Porque eles acham que só eles vão ser salvos, né? Porque só eles estão com a Bíblia e Deus, o Deus verdadeiro. Que os caras da nova era, os aquarianos, vão tudo para o inferno. Segundo a visão deles. Então o conceito de salvação depende com que cultura você está lidando, religião você está lidando. Mas, esse termo, auto-escolhido, é você que se escolhe. É você que se coloca no caminho espiritual, é você que se coloca no processo de autotransformação para entrar neste período energético, para entrar nessa vibração nova do planeta. Então, é óbvio que o processo kármico coletivo tem uma lei, você não muda, mas o seu processo individual você muda. Você pode decidir agora ir para Nova York, como eu falei para você, né, atrás de dinheiro, fama e poder, ou você pode decidir agora ir para uma jornada espiritual, em busca do seu eu superior, em busca do teu espírito, da tua alma. Isso vai já significar autoescolha. Você fez a escolha. Talvez isso que os espíritas estejam querendo dizer para você. Né? Nessa visão espírita kardecista. É a chance que você tem, é a última, aproveite. Aproveite o quê? Aproveite escolher o caminho da luz. É uma escolha que você faz. Porque pode ser que a transição planetária reverta tanto as leis, que essa realmente seja a sua última chance aqui na Terra, para resgatar os seus processos kármicos, né? Porque os espíritos sempre falam uma coisa muito simples. Falam, olha, só existem duas opções para vocês aí, duas, para facilitar e simplificar a vida de vocês. Ou vocês optam para ir para as trevas ou a luz. Tem outra solução. É fácil. Você está entendendo? E é muito claro hoje em dia, nos meus discursos, nas minhas palestras, o que é trevas e o que é luz. Certo? Toda essa jornada do mundo material, todas essas promessas do mundo material, é o caminho das trevas. E o mundo espiritual, tirando todos os charlatães que existem, todos os aproveitadores que existem, nós temos um processo espiritual puro se abrindo. Tá? Então é isso que a gente tem que entender. Né? Porque outro dia as pessoas dizem, Laércio, mas no mundo espiritual, no esoterismo, só tem charlatão. Eu falei, bicho, o charlatão não é uma característica do mundo esotérico. O charlatanismo é uma característica do ser humano. Tem charlatão em todo lugar. Na política, é o que mais tem. Né? Na medicina, na engenharia, no jogo de futebol, nos esportes. Todo lugar tem bandido e charlatão. É claro que no meio esotérico vai ter também. Porque não é só o meio esotérico que seria puro, né? Você está entendendo? Então tem. Então eu acho que as pessoas só têm que ter consciência disso. E eu acho que as pessoas inteligentes são aquelas pessoas que jamais vão se deixar guiar por alguém. As pessoas inteligentes vão ouvir o discurso das pessoas, vão aprender com eles e não precisa seguir ninguém. Você não precisa se tornar escravo de um guru, escravo de rituais. Você não precisa ser um cordeiro, porque o que eu vejo no mundo esotérico é muito cordeiro. O que é cordeiro? O cara vai lá com o esotérico, está lá o líder. Agora todo mundo ajoelhando, todo mundo em pé, agora abre os braços. E o cara vai fazendo como se fosse um androide, um robô. Ele nem sabe o que ele está fazendo aquilo. Está seguindo a massa. Você está entendendo?
Então eu acho que nós temos que criar um movimento esotérico muito mais puro e mais avançado daqui para frente. Inteligente, com pessoas inteligentes, com mentes inteligentes. Por isso que é bom pegar cientistas. Cientistas são pessoas muito inteligentes. Quando você traz ele para o meio esotérico, eles vão fazer coisas muito avançadas. Porque às vezes o meio esotérico que você vê hoje aí é um bando de indivíduo perdido, mais perdido que segue em tiroteio, né? Que nem sabe o que está fazendo, está se aventurando também, já vira mestre, né? Já vira professor. Né? Então aí complica porque está todo mundo perdido, né? Não são grandes gurus que realmente estão trazendo a luz. São pessoas confusas levando gente na confusão também. Os movimentos esotéricos são muito assim. E comecei a falar, eu parei de falar daquelas comunidades. Eu tinha muitos amigos que esperavam o apocalipse, esperavam o fim do mundo para o ano 2000. E eu falava, gente, eu não tenho dados, não tenho essas notícias, eu conheço as ideias dos eventos, mas eu não corri ainda. Eu falei, o dia que o Laércio correr para o meio do mato, pode correr também. E eu não corri no ano 2000. Todo mundo que me conhece sabe que eu fiquei aí trabalhando na cidade, fazendo as coisas. Mas muitas comunidades que foram para o Planalto Central esperar o apocalipse, gente mesmo, largou de tudo, largou da cidade, né? Montou comunidades, ou comprou casa no Planalto Central, lá não sei da onde, ficou lá esperando o apocalipse. Aí, claro, não veio o apocalipse. Agora imagina a frustração. E vem aquele tédio. O que eu vou ficar fazendo aqui agora? O que eu vou ficar fazendo agora? Ou seja, não tem um trabalho espiritual, não tem um verdadeiro trabalho interior, não tem um real motivo para você ter saído daquilo para lá. Só foram fugindo do apocalipse, certo? Como o apocalipse acabou, o que aconteceu? Todo mundo começou a voltar para a cidade. Todas as comunidades ruíram. Cara, tem um pouquinho de gente só lá. Ah, por quê? Porque as bases e o motivo que levaram as pessoas a fazer a transformação estava errado. E é bom que o plano astral faça isso mesmo. Que não, as pessoas têm que acordar, cara. Você tem que ir lá para uma transformação interna sua. Com ou sem apocalipse. Tá ok? Eu vou montar um ashram nas montanhas. Não é para fugir do apocalipse. Mas como a gente é brasileiro, né? A gente tem um jeitinho brasileiro, a gente já mata 2 coelhos com uma paulada só, né? Se não tiver apocalipse, nós vamos estar lá na cachoeira, tomando banho, e meditando, caçando disco voador, né? Vivendo uma vida mais harmônica e esotérica, princípios esotéricos. Se existir o apocalipse, nós já vamos estar no lugar certo, na hora certa, bem protegido, bem equilibrado, podendo ter uma base para auxiliar a humanidade. Porque no momento de crise, é onde a humanidade mais necessita de auxílio, de ajuda e de apoio. E nós vamos ter essa base de apoio operacional. Tá? Então é isso. Vamos fazer o intervalo para mudarmos a fita e vir o próximo vídeo.